Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vera Garcia, eu sou criadora do blog Deficiente e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma matéria que saiu no site Autopapo, da UOL, falando sobre cartão de estacionamento para pessoa com deficiência e idosos pode ganhar versão digital. É um projeto de lei que deseja implementar a tecnologia, tem como objetivo simplificar a comprovação do direito concedido aos dois públicos, tanto pessoa com deficiência como idosos. Então, é um projeto, tá aqui, ó, saiu, vou mostrar para vocês aqui, ó, É um projeto de lei, o número dele é 693 de 2021. Ele quer dispensar o porte da credencial ou cartão para estacionamento em vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, quando for possível comprovar tal condição por meio de acesso ao sistema informatizado. Então, o objetivo desse projeto, o objetivo dele, depois que eu fiz uma leitura, é interessante. Só que assim, olha, ele quer informatizar. Então, sabe aquele cartão que a gente coloca no painel do carro, quando a gente para numa vaga preferencial? É cartão credencial, que as pessoas falam. Eles querem dispensar aquilo, então não vai ter mais necessidade de usar aquilo porque eles querem informatizar. Assim como, por exemplo, a carteira de identidade daqui para frente, vai ser digital, a carteira de trabalho também digitalizada, o título de eleitor que a gente tem é digitalizado, então a tendência vai ser essa. Então eles querem também que essa credencial passe a ser digitalizada. Aí eles alegam que, por exemplo, uma pessoa com deficiência, um idoso, que não é condutor, e ele tem dificuldade de locomoção, e aí ele tem, por exemplo, assim, tem filho e a filha, aí o filho ou a filha leva ele, por exemplo, ao banco, e põe essa credencial ali no painel do carro. Mas aí, por exemplo, ele está com o filho e a credencial ficou no carro da filha. E aí ele precisa parar, o filho vai parar numa vaga preferencial, como é que ele vai comprovar, se a credencial ficou no carro da filha? Nesse caso, ele corre risco de ser multado, porque ele colocou a credencial ali no carro. Então, a intenção tá interessante, é legal. Só que aí gera outros problemas, Porque quando a gente vai, por exemplo, para lá no shopping, em algum lugar, aí você vê que a pessoa colocou a credencial e que aquela vaga lá, ela pode parar, porque ela tem um papel de autorização, E agora que a pessoa ninguém vai colocar mais nenhuma credencial no carro, como é que você vai saber se realmente, Antes já tinha um problema, Já existia um problema, mesmo usando a credencial, a pessoa não tem deficiência e usa, por exemplo, de um tio, de uma tia, por exemplo, que tem uma deficiência, tem esse direito e ele aproveita e usa. Já tinha esse problema. E agora, sem nenhum papel para apresentar, e o sistema vai ser só informatizado. Então, isso aí, com certeza, vai gerar, assim, muitos problemas. Só que o problema principal, que eu vou deixar o link, dessa matéria, que saiu aqui nesse site para vocês lerem. Só que o problema principal, gente, não é esse, não é a questão do cartão ser digitalizado ou não digitalizado. Porque isso aí, como eu acabei de falar para vocês, a tendência vai ser essa aqui para frente, Tudo agora vai ficar tudo na palma da mão, Vai ficar tudo ali no celular. O celular já é tipo uma extensão do nosso corpo, Que você precisa ter, porque tudo, praticamente as coisas, tudo da história, as coisas dos documentos da gente vai ficar ali. Mas o problema principal, assim, que eu fico analisando, não é esse. O problema é quem realmente tem direito a essa vaga preferencial. E quem levantou isso para mim foi o Deoclésio de Oliveira, um colaborador e amigo do blog, que de vez em quando ele manda uns textos, e os textos dele são bem assim reflexivos e textos conscientizadores, que aí eu mesma quando leio tudo, eu fico pensando assim, nossa, e é verdade mesmo, o que ele escreveu, eu não tinha pensado, por exemplo, nisso. E eu quero agradecer ao Deoclésio, Deoclésio, muito obrigada, pelos seus textos, é muito bacana, quando você envia, para mim, porque faz com que eu reflita sobre o assunto e ajuda outras pessoas também. E também, assim como o Deoclésio, quem tiver aí algum texto assim interessante, quiser mandar para mim, para eu publicar no blog, manda, pode deixar aí nos comentários, que depois eu oriento você, como você mandar para mim, tá bom?
Porque é legal, né, isso aí, né, a gente compartilhar as experiências e fazer com que a gente pense mais sobre o assunto. E aí o Deoclésio falou para mim, então quem realmente tem necessidade dessa vaga, né? Porque essa lei, né, ela foi criada, essa vaga preferencial, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, pessoa cadeirante, para uma pessoa que tem mobilidade reduzida, né? Uma pessoa que usa muleta, alguma coisa assim, e que ela precisa, até mesmo porque a vaga, essas vagas aí de pessoa com deficiência, no caso, são maiores, né? Tem aquela faixa amarela, né? E até pensando, por exemplo, no caso de uma cadeira de roda, que a pessoa precisa tirar a cadeira de roda do carro e ela precisa desse espaço para ela poder se locomover, né? E a gente vê tanto desrespeito em relação a isso, né? Pessoa que tem a coragem de parar uma moto naquela faixa amarela que não é para parar, ou a pessoa para o carro colado, aí quando a pessoa que usa uma cadeira de roda volta, não tem nem como entrar no carro, vai ter que esperar o outro sair, ou se ela está no shopping vai ter que avisar alguém, né, para que a pessoa tire o carro dali. Então, vocês já sabem, né, da história, né? Eu já coloquei várias assim, publicações no blog sobre isso, da falta de respeito, da falta de consciência, da falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Que é menos, hoje em dia as pessoas estão mais egoístas, né? Mais individualistas, elas pensam mais nelas do que nas outras pessoas. Já um tempo atrás já era assim. Agora esse tempo agora aí que a gente vive, essa pandemia, parece que aflorou mais, né? Parece que as pessoas estão mais tendenciosas para isso, infelizmente, né? Então, tem todo esse problema. Então, essa vaga, ela foi criada para quem, então? No caso, uma pessoa idosa, né? Que tem um problema, tem uma mobilidade reduzida, que ele é cadeirante, que tem mais dificuldade para se locomover. E no caso de pessoa com deficiência também. E aí o Deoclésio coloca no texto, ele fala assim, mas eu vejo várias pessoas que não têm dificuldade nenhuma de locomoção, coloca a credencial ali, né, como eu falei para vocês, porque às vezes a pessoa pega até esse papel, né, e coloca para usar, pegou de um tio, de uma tia, de alguém que realmente precisa e usa isso. E ele falou assim, às vezes até mesmo a pessoa tem uma deficiência, mas a deficiência dela não é de dificuldade de locomoção e usa aquela vaga de uma pessoa que realmente necessita. Então a gente tem que pensar bastante nisso, né? Por exemplo, quando eu vejo uma vaga, por exemplo assim, se eu vou no shopping e tem várias vagas para pessoa com deficiência, tem muitas vagas, aí eu uso uma vaga, eu tenho credencial, aí eu uso uma vaga dessa. Agora, por exemplo, se eu vou num lugar que só tem 2 vagas preferenciais, por exemplo, né? Vamos supor 2 vagas para pessoa com deficiência, eu não tenho coragem de parar lá. Por quê? Porque eu sou amputada, né? Eu tenho condições de andar, então para mim tá tranquilo, eu posso pegar o carro, mesmo sentindo, porque às vezes eu tenho umas dores aqui no braço e às vezes dói na hora de eu fazer esses movimentos, né? Quando eu uso a manopla. Mas mesmo assim eu não tenho coragem de parar nessas vagas quando tem poucas vagas, porque eu sei que alguém vai precisar, né? E o mesmo disse o Deoclésio, Vera, eu tenho uma filha que tem paralisia cerebral, eu sou o condutor, ele tem credencial, mas ele falou que eu não tenho coragem de fazer isso, de parar, porque eu sei que um cadeirante pode querer precisar usar daquela vaga lá, ou uma pessoa que tem problema na hora de se locomover. Então é uma questão assim da gente refletir e pensar sobre isso, né, gente? Pensar, conscientizar sobre isso. Então, quem realmente precisa daquela vaga? Será que se eu fizer isso daí, vou parar lá. Então a gente vai estar agindo exatamente igualzinho uma pessoa que não tem deficiência, né? Que ela não precisa usar aquela vaga, ela vai lá e usa, não, só um minutinho, vou parar só um minutinho. Então a gente vai estar agindo da mesma forma. Então como é que a gente pode cobrar deles se a gente também não está fazendo certo, né? Aí as pessoas reclamam do capacitismo e tal, né? Porque eu não quero ser tratado como coitadinho e não sei o quê, porque eu sou empoderado e eu isso, aquilo, outro. Tudo bem, né? Mas desde que você também saiba agir também nesse caso, né? Você não age igual aos outros, por exemplo. Então, nesse caso, se você, por exemplo, não gosta de ser tratado como coitadinho e viu aquela vaga lá que é de uma pessoa com deficiência, você tem uma deficiência, mas a sua deficiência não impede você andar, então não, vou deixar para o outro que precisa, né? Aí sim, né, gente?
aí tudo bem. Agora depois ficar lutando aí pelos direitos da pessoa com deficiência, para falar isso, aquilo, outro, e chega na hora de usar uma vaga que realmente não era para você, aí é difícil, né? Então a gente tem que pensar tudo isso. Então eu gostei muito do texto que o Deoclésio mandou, né? Eu vou deixar o link aí abaixo para vocês verem esse texto, muito interessante mesmo. E aí a gente volta no ponto desse cartão preferencial, né? Que vai ser digitalizado ou não. Então, para mim, esse não é o problema X da questão. O problema X da questão realmente é quem tem necessidade daquela vaga, tá? Então vamos ver aqui. Aqui tá falando que está em análise, né? Que ainda eles vão ver pela proposta, no caso da impossibilidade de acesso ao sistema informatizado, o auto de infração lavrado será cancelado, é tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Aí eles estão falando que o agente de trânsito, olha lá, ó, segundo o parlamentar, assim como já ocorre com o documento de habilitação e o documento de veículo, a credencial pode ser disponibilizada em meio digital. O agente de trânsito pode consultar o sistema informatizado e constatar a condição de pessoa com deficiência ou idoso. Então, é isso. E a mesma coisa, né, que eu falei para vocês de pessoa com deficiência é o idoso, né? Então, uma pessoa idosa, assim como o Deoclésio falou no texto, uma pessoa idosa, ela anda, tá tranquila, né, não tem problema nenhum de locomoção. Então, por que ela vai usar a vaga de idoso? Por exemplo, vai lá num lugar que só tem uma vaguinha de idoso. E ela vai usar aquela vaga, sendo que ela não tem problema de locomoção, e aí chega um idoso que realmente precisa e não encontra essa vaga. Então, é tudo uma questão assim de consciência, de respeito com outras pessoas e de se colocar no lugar do outro, tá? Então, gente, hoje é isso. Aí coloque aí também a opinião de vocês, né? O que vocês acham, né? Porque às vezes tem pessoas que não concordam, né? Então, coloca aí abaixo nos comentários a opinião de vocês, que é interessante, né? A gente saber disso, o que vocês pensam ou não. Até mesmo para depois, até o Deoclésio ver isso também, né? Pra gente analisar, tá? Um abraço aí para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e quem gostar do vídeo, deixa uma curtida, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Então até mais, gente. Muito obrigada.